Oi, minha gente, boa noite. Todos bem? Estou sendo visto e ouvido? Sim ou não? Já começou ali. Ótimo. Tivemos um pequeno problema aí operacional. A gente estava em contato com a gestora operacional aí. Enfim, acontece. Todos bem? Tudo certinho com todos? Ótimo, estamos aqui mais uma vez. Boa noite a todos. Nesse acolhimento, né? Eu pelo menos procurando ter o acolhimento que a gente tem lá na Quinta de Luz física. E agora o acolhimento é pelas nossas lives, pelos nossos vídeos, pela Quinta de Luz na mídia social, tá bom? Vamos fazer uma... A gente já perdeu um tempinho. Vamos fazer uma oração de início, tá? Eu pediria a todos que se concentrassem rapidamente para que a gente saúde essa espiritualidade maravilhosa que nos acompanha, tá bom? Vamos fazer uma oração, um Pai Nosso e vibremos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem nos ofende e nos tem ofendido. E não nos deixeis cair nas tentações da vida, Senhor, livrando-nos de todos os males. Livra-nos desses males, todos. Pois teu o reino, o poder e a glória, graças a Deus. Que assim seja. Muito bem. Estamos aqui... Mais uma vez, deixa eu colocar meus óculos, senão eu não enxergo vocês. Vocês me enxergam, mas eu não enxergo. Estamos aqui para dar um pontapé inicial a uma jornada que vai seguir doravante, tá? Nós vamos fazer vídeos, lives mais instrutivas, né? Mais instrucionais a respeito do espiritismo, da codificação, e trazer isso para vocês, tá? Esse é o nosso grande presente. Eles nos dão, a gente repassa o presente, tá? E esse é o pontapé inicial, onde a minha fala hoje, ela encontra guarida nos fundamentos do espiritismo, tá bom? Então, a coisa vai se prosseguir da seguinte maneira. Eu vou sempre vir até vocês falando sobre esses fundamentos, tá? Alexandra vai vir até vocês falando sobre a parte emocional do espiritismo, as implicações psicológicas dele. Alex vai vir até vocês falando sobre a parte de cuidados físicos, de cuidados de saúde, tá? À luz do espiritismo. E Márcio, né, perfazendo o nosso corpo de dirigentes, né? Márcio vai falar sobre as consequências do ato espírita enquanto comportamento, então os bons comportamentos e tudo mais, todas essas análises segundo, obviamente, o espiritismo, tá? Então nós estamos dando esse pontapé. O nosso histórico aqui com vocês foi um histórico bem histórico, né? Nós trouxemos a história da casa da Quinta de Luz e de como ela se ergueu através de mim, através de Jesus, as informações dadas aqui. E hoje nós vamos falar sobre os fundamentos dessa nossa doutrina que tanto amamos, que tanto abraçamos, que tanto seguimos, que tanto se revela para nós como um instrumento de autotransformação diária, tá? Eu tenho aqui junto comigo uma série de perguntas, tá? Ao longo da trajetória aqui eu vou lê-las. Assim, essa live encontrou perguntas prévias, tá? Então já é um bom sinal, um sinal de que essa comunicabilidade está acontecendo através das redes sociais, e isso é muito bom. Fico muito contente com isso. Eles, a espiritualidade, eles estão muito contentes com a repercussão de todo esse nosso trabalho, o fato de todos vocês estarem abrindo as portas dos lares de vocês para eles entrarem e fazerem o que eles sabem fazer de melhor, que é doar, amar e, através do amor deles, tratar, nos auxiliar nesse momento
onde a gente tanto precisa, que é da saúde física, que é da saúde psicológica, não é? E outras tantas saúdes que a gente vem convivendo deficitariamente. E eles nos ajudam em todas essas saúdes, tá bom? Bem, minha gente, vamos conversar um pouco nesse bate-papo, um bate-papo. E ao longo da nossa trajetória a gente vai sempre trazer aqui os fundamentos, tá? Os fundamentos da doutrina espírita para vocês. E nisso, esse ato de falar do espiritismo vai se desdobrando, né? Eu costumo dizer que o espiritismo é um gerúndio, tá bom? Então ele está sempre se construindo, tá? E nessa construção a gente vai crescendo. Então, em uma live, uma até duas, não tem como a gente trazer um conteúdo substancial, tá? Sobre essa doutrina. E a gente vai fazer isso ao longo desses nossos encontros aqui, como se fossem aulas, como se fossem bate-papos, como se fossem encontros do bem, né? Encontros para que a gente aprenda mutuamente, tá? Então, falar no espiritismo é falar do nosso grande baluarte, do nosso grande representante, que é Allan Kardec, né? Mas eu vou fazer algo aqui um tanto quanto pedagógico, vamos dizer assim, como ele o foi na doutrina inteira, né? Como já falamos muito de históricos, eu vou trazer o espiritismo enquanto fundamento, tá? E eu vou pedir a vocês para que vocês procurem, para que vocês busquem a história do espiritismo enquanto Kardec, enquanto o fundador. E isso não para nos furtarmos da possibilidade de fazermos aqui algum tipo de live, algum tipo de vídeo sobre isso. A vida de Kardec, ela fala por si mesma. E ela hoje, ela tanto já foi dramatizada em filme, em documentário, motivo pelo qual eu estou pedindo para que vocês procurem, porque é de fácil acesso. E vocês terão um substrato maravilhoso, vendo, ouvindo aquele filme, aquele documentário, e um material escrito sobre a história do espiritismo enquanto a história e o histórico de Kardec, tá? Se eu for me deter nisso, e o motivo pelo qual eu não vou iniciar por aí é esse, eu vou tomar um tempo muito grande, porque eu tendo a ser mais preciosista e trazer as coisas mais mastigadas, mas mastigar a vida de um homem desse fica mais complicado, tá? Então eu vou começar dando um pulo a essa bibliografia dele ou biografia dele. A gente vai falar na bibliografia dele, no legado dele enquanto os livros que ele nos deixou, que formam a nossa codificação ao longo dessas nossas lives, né? Não acredito nem que será hoje. Hoje a gente vai ter uma base boa do que é o espiritismo enquanto fundamento, tá? Muito bem, então dito isso, tá? Estou procurando ser mais objetivo, porque a gente perdeu um tempinho, mas agora aí a gente desacelera um pouco, tá? E fica mais tranquilo. No Ocidente, vejam bem, no Ocidente, todas as religiões cristãs, elas são baseadas na Bíblia. Tá? Elas têm a Bíblia como fundamento, porque elas entendem que elas consideram a Bíblia como o livro sagrado delas. Tá? A religião católica, por exemplo. Né? Então, crer no catolicismo e nos preceitos católicos é crer e, por crer enquanto religião, entender a Bíblia como um livro sagrado, tá? Um livro inspirado por Deus, um livro que tem uma escrita, tá? Um livro que contém a palavra de Deus, sob as mais diversas formas, que é o Velho Testamento, mais, né, explicitadamente, que é o Novo Testamento. O Novo Testamento já fala dos aspectos jesuíticos, né,
de Jesus enquanto convivendo conosco, né? Através dos apóstolos, né? Que escreveram, os evangelistas, tá certo? Então, as religiões cristãs se baseiam na Bíblia. A Bíblia é um livro sagrado que contém um dos dogmas principais, que é o princípio da infalibilidade. É infalível. Aquilo é um testemunho de fé. E assim é rebatido aos preceitos católicos enquanto instituição, e a figura papal como sendo a figura encarnada dessa infalibilidade, tá? O Espiritismo não concorda com isso, tá? Ele não concorda com isso. O espírita, os grandes espíritas que eu conheci são grandes leitores da Bíblia, tá? Não é à toa nós termos como um dos livros o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho de Jesus. Novo Testamento, não Velho Testamento, Novo Testamento. É onde aparece a figura do Cristo, a figura de Jesus. Então eles eram vorazes leitores da Bíblia, e eles entendedores, enfim. Mas o caráter de leitura da Bíblia por parte desses grandes espíritas que eu tive contato, muitos que eu li, e do espiritismo propriamente dito, é no sentido de que a Bíblia é um livro histórico. Ele contém a palavra de uma religião, onde ela testemunha aquilo como um artefacto, no bom sentido, de fé. O Espiritismo, ele não credencia a Bíblia como um livro sagrado, porque para nós espíritas, o Espiritismo não é uma forma de crer, tá? O Espiritismo é uma forma de saber. Então, nós não embasamos o nosso raciocínio na crença. Nós embasamos na razão, tá? E a fé, para nós, é um salvo-conduto, para não dizer um grande duto de condução do amor. É um testemunho do amor. O amor enquanto energia, tá? Ele não é um produto dimensionado que fundamenta postulados. Ele é uma dinâmica. A fé. Ela, a fé. E o amor como sendo o grande manancial que leva a fé adiante, tá? Então, vou repetir esse conceito espírita, do espiritismo, tá? O espiritismo não é uma forma de crer, é uma forma de saber, tá bom? Então, nisso, esse princípio da infalibilidade, para nós espíritas, não encontra um testemunho, tá? A Bíblia não é um livro sagrado nesse sentido. A gente confere algo sacro à Bíblia no teor e no valor histórico. E quase como um testemunho emocional, cardíaco, entremear a questão emocional à Bíblia é dar à Bíblia um testemunho divino que para o espírito ela não tem, mas nós sentimos a atitude divina contida ali naquelas palavras trazidas por nós, tá? Então, mas isso tem que ser claro. Nós não trazemos a Bíblia como o princípio da infalibilidade, né? O Espiritismo se fundamenta nas leis da natureza. São princípios fundamentais. Ela, por exemplo, ela não vai creditar milagres, que é um produto
de quem embasa uma religião na fé. Certo? Nós entendemos o milagre, na acepção específica da palavra, a um ato, a uma ciência que nós não compreendemos, mas onde o Espírito está presente. Ok? Então, já que o Espiritismo se fundamenta nas leis da natureza, nós não cremos nesse lado, nesse quesito da infalibilidade que é da Bíblia, que é a infalibilidade papal. Falar sobre a Bíblia é falar sobre um livro histórico para nós, onde foram feitas várias modificações, não é, ao longo da história da igreja, onde interpretações religiosas diferentes podem ser extraídas de lá, e isso inviabiliza a ideia da razão estar contida aí dentro de um princípio único, tá? Então, quando o artefato que embasa é a fé, o dogma vai estar presente. Então, nós não temos dogmas, nós não cremos nisso, até porque a atitude do espírita, do ponto de vista de crença, é lato sensu. Nós sabemos e temos convicção da existência de um plano maior. Nós temos convicção de que essa nossa passagem aqui é absolutamente transitória. Nós temos a convicção de que não há morte. O que há é um retorno a um mundo que nós chamamos de espiritual. Em contraponto, por exemplo, há o fato de pessoas terem a necessidade de crer em algo, e aí o valor da crença, muito bem colocada, de crer em algo como um substituto, tá? Um substituto resolutivo de questões pessoais que estão pendentes. Isso daí é algo que marca muito o ingresso da pessoa em uma religião institucionalizada, como são a esmagadora maioria delas, tá? Nós não nos entendemos como uma religião. Nós nos entendemos como uma doutrina. Daí a gente entra em um segundo ponto, em um segundo conceito, tá? Um conceito que eu particularmente gosto muito, tá? E que eu sempre uso esse conceito em falas minhas, em aulas lá no Medionato, não é? Com os médiuns e tudo, porque ele abrange exatamente o que para mim o Espiritismo é, tá? A gente vai aqui falar muito do que ele não é. Eu até já estou indo por esse caminho, numa relativa comparação com a questão da religião instituída, com a religião católica, por exemplo, tá? Que é um grande baluarte nosso, graças a Deus, tá? Então, o Espiritismo, olha lá, o Espiritismo é uma doutrina filosófica, tá? De bases científicas e de implicações e consequências religiosas, tá? O Espiritismo é uma doutrina filosófica de bases, de fundamentos científicos e de consequências e de direcionamentos religiosos ditos morais. Então, nós nos entendemos religião enquanto consequência, tá? Enquanto consequência, enquanto caminho, enquanto direcionamento, tá? Não enquanto pilar fundamental. Porque para sermos, nós teríamos que adotar o princípio da fé no sentido da crença. Na verdade, vamos tirar o termo fé,
porque eu estou colocando dentro de um quesito teológico, né? Mas dentro de um princípio dogmático de fé, dentro de uma questão de crença. E para nós, o Espiritismo é uma forma de saber. Por isso a convicção que temos, não uma forma de crer, que é uma função do pensamento, a crença, e que lida com as manifestações de fé, daí, por exemplo, os milagres. Tá? Atribuir a outrem ou a outro um poder que eu não tenho. Nós entendemos que nós temos um poder porque nós co-criamos o mundo com o princípio único que é Deus. Pergunta número 1 do Livro dos Espíritos: o que é Deus? É o princípio que nos rege, é um princípio, tá? O Espiritismo, olha, é curioso isso, né? O Espiritismo é a única doutrina cristã, tá? Que adotou a moral do Cristo como um fundamento, como um princípio, mas que não segue a Bíblia como uma diretriz, para que seja repetitivo, fundamental, tá? Então a gente adota a moral do Cristo, a moral de Jesus, enquanto o nosso grande elemento direcionador, norteador do princípio inteligente na Terra. Isso enquanto consequência. Mas a gente não se fundamenta para isso em um livro que nós intitulemos de sagrado. Tá? Como eu falei, um dos nossos livros, um dos livros que Allan Kardec codificou, compilou, chama-se O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas veja, é o Evangelho segundo o Espiritismo. É uma interpretação espírita das passagens de Jesus. Um livro maravilhoso, tá? Então, nós entendemos que a moral do Cristo, ela é fundamental. E nós entendemos que esta moral é levada a termo na consequência dos nossos atos, tá? Na consequência. O princípio causador dos nossos atos é um princípio filosófico que encontra uma guarida nas questões e na sedimentação científica da vida, tá? Então, o Espiritismo é uma doutrina filosófica de fundamentos científicos e implicações religiosas e morais. E é nessa implicação onde a gente encontra o valor, o vetor religioso de religação com o divino, tá? Então, como tal, o Espiritismo não é uma religião institucionalizada, não é? Como eu falei, ela é uma religião natural. Ela tem como o fundamento dela a natureza, a explicitação das coisas, porque, em princípio, ela é filosófica, ela questiona, tá? Ela traz um questionamento. Ela embasa esse questionamento diante de diretrizes científicas. E ela aponta tudo isso que foi feito como consequências morais desse ato de pensar e desse ato de verificar o que eu pensei, tá? Então, esse tríplice aspecto do Espiritismo, filosofia, ciência enquanto fundamento e religião enquanto diretriz, é, para nós, um dos conceitos do Espiritismo. É um dos nossos alicerces, tá? O Espiritismo, não sendo uma crença, tá? Não sendo um conhecimento, ele propõe uma ética religiosa, uma ética
religadora. E é aí, em cima dessa ética religadora, que eu trago o termo fé. É aí onde eu coloco a fé. É nessa ética religadora, é nesse apontamento, e nesse direcionamento, sobretudo baseado na lei de ação e reação. Tá? Então, mas eu sempre pensei que era uma religião. Enfim, eu acho que talvez eu esteja trazendo uma coisa que para muita gente é nova. Tá? Então não é uma religião. Teologicamente falando, não. É uma doutrina. Até porque, veja bem, minha gente, qual é o conceito de religião? Tá? Vamos explorar um pouco o conceito de religião. Tá? Religião é um conjunto de crenças, é um conjunto de doutrinas, é um conjunto de práticas que se apoiam em símbolos, com ideais, com ideias místicas, com ideias transcendentes, com ideias de tangíveis ao divino, ou a esse divino que parece que nos falta. Parece que nós somos partes faltosas desse divino, quando na verdade, pelo viés de um tipo de entendimento da religião sendo uma religião natural, nós co-criamos. Inclusive isso tem na Bíblia. Nós somos esse princípio divino. Mas enfim, teologicamente, religião é isso que eu falei, tá? E para ela existir enquanto instituição, enquanto poder instituído, tá? E aí a gente já está falando de poder, a gente já está falando na perspectiva social, sociopolítica desse elemento, religião, tá? A instituição é o conjunto dela, tá? Na sociedade, ela e o rebanho, como isso é muito é um termo muito comum nas religiões, não é? Na metáfora do pastoreio, o pastor, que é Deus, e o rebanho, que somos nós que seguimos aquele pastor, tá? É uma metáfora bonita, é uma metáfora romântica, belíssima até em muitos trechos, mas é uma metáfora, tá? Nós somos igualmente pastores e ovelhas. E esse cunho é o que nos dá a ideia clara de religare, de religação, enquanto um princípio fundamental da natureza, tá? Mas vamos lá, a religião instituída, ela precisa ter uma série de coisas que nós, enquanto espíritas, o espiritismo ela não tem porque não é, tá? Religião, teologicamente falando, é uma doutrina. Então, a religião precisa ter culto, tá? Precisa ter um templo, precisa ter uma arquitetura, tá? Precisa ter altar, precisa ter um elemento arquitetônico externo e interno, tá? Precisa ter ritual, precisa ter ritos, precisa ter cerimônias, dogmas, que eu já falei, são os pilares fundamentais baseados na fé, tá? Precisa ter símbolos, que está presente no conceito básico de religião. Precisa ter hierarquia, precisa ter paramentos, vestuários, precisa ter um staff para tudo isso para existir enquanto religião. Se algo não tiver coisas dessas que eu falei, não é religião. Como nós não temos, não somos. Porque nós não temos nada disso. Nós temos, mas tem uma casa espírita como se fosse uma igreja. Sim, isso é você quem está dizendo. Como se fosse, mas não é. Porque a religião não é instituída. Nós temos uma casa que muitas vezes é alugada, como a nossa, entendeu?
E esperamos crescer um dia a ponto de termos um local próprio. Deus é Pai, nos ajuda nesse sentido, sempre nos ajudará. E nos ajudou até aqui, não há de faltar. Isso é bíblico e é lindo, tá? O que é bíblico é lindo. Lembre, eu não estou aqui contrariando nada, tá? Quem sou eu, tá? Agora, é aquela historinha, se o anão está em cima do gigante, ele vê mais. Então, eu me considero algum tipo de anão, apesar de eu ter um certo medo de anão. Eu tenho sei lá, eu acho que é uma coisa de outra vida. Com anão, quando eu vejo um anão, eu fico meio... Não tem nada... Anões são pessoas da vida, tá? Mas acho que no imaginário popular eu vi muito filme com anão e eu devo ter ficado com medo de anão. Já melhorei muito, tá? Deus me ajudou muito, os espíritos, mas, enfim, eu sou um anão, estou até dando o exemplo, e eu estou montado no ombro de um gigante. E eu vejo mais, um pouco mais. Isso não significa que o que eu vejo é a verdade, porque a gente não vai trazer um papo sobre a verdade aqui. Aí fica um papo filosófico demais. A gente pode entrar nisso daí, né? Mas eu estou trazendo a ilustração sobre os fundamentos da nossa doutrina. E como tal, ela não tem nada disso que eu falei para vocês, que contém, que tem, por exemplo, que a gente encontra de maneira muito bonita, muito organizada, organizadíssima, dentro, por exemplo, da tradição católica, dentro da tradição judaica, dentro da tradição cristã, evangélica, presbiteriana, batista, enfim, todos nossos irmãos que professam um outro credo, uma religião institucionalizada, tá? Então, nós não temos culto, nós não temos ritual, ritos, tá? Nós nem temos igrejas, tá? Núcleos centrais e igrejas espalhadas. Nós temos uma federação espírita que existe em cada estado, né? Espera-se isso. Eu nem tenho tanto conhecimento de que se cada estado tem, me perdoe não ter esse conhecimento, mas aqui se tem uma muito ativa, e existem os centros que giram em torno, e é espiritismo, tá? Todo espiritismo ele é kardecista. Kardecismo e espiritismo são uma só coisa, tá? Não existe outro tipo de espiritismo, não existe espiritismo de Umbanda, Centro Espírita de Umbanda, como tem muitas terminações. Não, aquilo dali é umbandismo, é umbanda. Umbanda é uma coisa que mais na frente nós falaremos sobre as nossas primas e irmãs, tá? Mas não é espiritismo, não existe espiritismo de alguma coisa. Existe espiritismo e a base dele é Kardec, ou, se você preferir, o kardecismo. A doutrina de Kardec. O espiritismo foi um cunho que Kardec adotou. É um nome, é uma questão polissêmica. Espiritismo, ismo, doutrina. Ismo, doutrina. Espiritismo, a doutrina dos espíritos. Isso foi um termo cunhado por Kardec, tá? E vocês indo buscar nas fontes... são excelentes fontes que nós temos hoje, filmes, as referências bibliográficas de Kardec, historicamente falando, vocês vão encontrar isso belamente registrado, tá? Não se furtando a gente aqui trazer algo nesse sentido, ok? Então, o espiritismo não tem nada disso, não tem cerimônia, não tem símbolo, não tem dogma, porque o fundamento nosso é filosófico e o embasamento é científico, tá? Nós vamos trazer isso na live seguinte, tá? Nós vamos falar disso mais aprofundadamente, tá bom? Não existem hierarquias, não existem paramentos. Ah, mas lá na Quinta de Luz vocês se vestem de bata. Mas isso não é um paramento digno, entendeu?
digno. A gente não obedece a uma hierarquia. Ah, mas tem um presidente, tem... Existem setores administrativos que precisam acontecer em cada movimento social. Nesse administrativo, há as pessoas como eu, que somos chamados de dirigentes. Se existem centros que adotam o nome de presidente, não é? Esse nome presidente não é um nome que está lá muito em alta, mas enfim. Veja, eu acho ótimo. Tá, presidente, ótimo. Mas isso é puramente funcional. Nós somos trabalhadores que, por uma questão histórica, por uma questão de sermos quem fundamos, nós nos entendemos como assertivos para conduzir, tá? E assim foi, como vocês viram na origem da casa, e a gente chegou hoje em dia chegamos hoje em dia lá na Quinta de Luz em 5 dirigentes, e existem outras funções que nós nominalizamos por uma questão operativa, de logística, para que a casa funcione para vocês, para nós e para vocês, né? Eu estou precisando de um relógiozinho para ver o tempo, porque aí eu meço o tempo aqui, não tem como eu ver, e eu esqueci. Enfim, então, nós não temos nada disso que eu descrevi que perfaz o conceito de religião institucionalizada, porque não somos. Nós não podemos fazer casamentos, porque o espiritismo não casa. Casar segundo o espiritismo. A gente pode, enquanto espírita, dar uma bênção, mas não é o espiritismo, é o espírita. Eu já fiz. Fui lá convidado para casamento. Eita, ele fez um casamento espírita. Não, eu não fiz nada espírita. Eu, enquanto espírita, fui dar uma bênção lá, enquanto espírita. Não foi o espiritismo que foi contactado pelos noivos, tá? Como a igreja é para os noivos, qualquer igreja, enfim. E os casamentos são belíssimos. Eu adoro casamento. Adoro ir, adoro a festa, adoro a ritualística. Eu gosto de ritualística, tá? Mas obrigado. Esse é o relógio aqui, tá? O espiritismo, ele não tem isso daí, tá? Enfim, não vou me deter nisso, tá? Ele não tem ritos, ele não tem cerimônias, a vestuária que eu falei, a bata, é puramente, para não me perder, né? Já me perdi. A bata é puramente uma questão de nós nos identificarmos, de passarmos uma mensagem de acolhimento por uma simpatia e por uma brandura que talvez uma bata confira, algo até higiênico nesse sentido, tá? Então vão por aí, não tem nada de paramento, tá? Não tem nada disso daí, tá? Então, nós somos uma religião natural, tá? Nós lidamos com uma consciência religadora. Nós propomos uma ética religiosa. Nós somos uma forma de saber e não uma forma de crer, tá? Nos fundamentando nessas leis naturais. Ok? Então, acho que hoje falamos muito, deixamos claro algumas coisas, começamos a abrir, não é? Assim, isso é uma fala que, sabe de onde vem essa fala que eu vou dizer? Vem da Umbanda, tá? Da Umbanda. Na verdade, vem de rituais de magia. Não estou dizendo que a gente usa, não, tá? Só estou dizendo que eu só estou localizando que essa fala que eu vou dizer agora, que eu nem falei, vem disso. Abrir os trabalhos. Abrir os trabalhos significa operar. E isso vem de tradições de magia, isso vem de tradições de alquimia. Abrir os trabalhos, laborar. E a Quinta de Luz é o nosso grande laboratório. É onde nós laboramos, é onde nós operamos, agimos
colocamos a nós mesmos como préstimos para a intervenção dos espíritos através de nós para com vocês. Para com a comunidade. Tá? Que em matéria budista, eu gosto muito do budismo, eu leio muito do budismo. O budismo chama comunidade de Sangha. Tá? E é um nome lindo, é um nome em sânscrito, eu acho. Sangha, comunidade. É um preceito fundamental do budismo. Ir para o Sangha, ir para a comunidade. Nós assertivamente vamos para a comunidade, nós operamos, tá? Então, abrir os trabalhos nesse cunho. E nós aqui estamos abrindo os trabalhos, dando essa bandeirada de início. Espero que vocês estejam gostando, espero que tenha atingido várias consciências aí do outro lado dessa tela, que é para onde nós nos direcionamos, tá? Falta aí alguns minutos, eu vou abrir um pouco aqui para perguntas, caso tenha, já tenho algumas aqui, e a gente vai respondendo, na verdade, olha só, essas perguntas ao longo dessas lives, porque tem muitas perguntas, eu tenho certeza aqui, eu já passei o olho, que vão ser respondidas, então não vou me deter, tá? Como distinguir um pensamento de uma orientação espiritual? Deixa seguir, tá? O que o espiritismo não é, nós conversamos aqui muito sobre isso, tá? E vamos trazer mais ainda. Mas na próxima live que eu fizer, que eu estarei aqui, a gente vai falar muito nisso daí, tá? Complementos dessa fundamentalidade espírita, tá? Como saber qual a sua real missão aqui na Terra? É uma pergunta mais psicológica, tá? Eu vou trazer o ditado de um mestre xamânico. Ele dizia assim, essa foi a pergunta do discípulo, tá? É um discípulo até meio famoso, tá? Chamado Carlos Castanheda. Tá? Carlos Castanheda, ele perguntou ao mestre dele, que ele é de uma tradição xamânica lá do México, ele perguntou, como é que eu vou saber se o caminho que eu estou seguindo está certo? Aí o mestre olhou para ele e disse assim, se você entender que esse caminho tem um coração, então todo caminho que tiver um coração, siga ele. Tá? Então, a princípio, eu vou responder assim. E essa resposta, ela vai ser uma resposta, essa pergunta, ela vai ser uma pergunta que vai ter uma diluição, tá bom? Em algum momento da vida, o nosso guia espiritual se afasta por uns tempos. Eu nunca vi, eu nunca ouvi nada disso daí, não. Já me disseram que o guia espiritual fica parado enquanto você vai para um bar, enquanto você entra num lugar, num inferninho, e ele fica lá do outro lado. Veja, não é assim que as coisas se comportam com os extrafísicos, sobretudo com a amplitude espiritual luminosa de um ser que nós entendemos, dá esse nome, guia espiritual, anjo, guardião, mas a gente vai chegar nisso, tá? Veja, é um crescente. Então, muitas perguntas aqui, como vocês já estão vendo, vai ter um dinamismo, até uma resposta prática futura, tá bom? Mas isso não existe não, tá? Ele está sempre ali com você. Ele está sempre ali. A consciência dele está sempre ali com você. E ela opera através de você por um sexto sentido, vamos chamar assim. Por um tipo de intuição. Então, dê vazão à sua intuição, tá? A intuição, muitas vezes, é a fala do anjo. É um outro ditado. É um ditado cristão, até, tá? O que significa realmente livre-arbítrio? Entrar nisso agora para não terminar direitinho, eu não vou me comprometer. Mas livre-arbítrio é um dos fundamentos do Espiritismo e a gente vai ver isso certamente na próxima live. Então segura aí, tá bom? Se nós temos um guia espiritual, como se conectar com ele? Através da prece, através da conversa interior, tá? Essa é a conexão com
o nosso guia espiritual, com o nosso anjo guardião, com o nosso mentor divinatório. Eu já ouvi vários nomes dados a esse ser, a esse princípio divino em nós, tá? Então, através de uma profunda fé, qualquer tipo de fé oriunda de uma natureza religiosa que você professe. Isso é único. O espírito é único. Entenda. Não é daqui para lá. É de lá para cá. Então a pessoa não veio. A pessoa veio nu, pequenininho e chorando. Tá? Se eu atribuir que o único que veio santo foi Jesus, eu vou entender assim. Pronto. Todos os que vieram nus, doravante antes, vieram nus. A gente santifica e ele volta para o plano espiritual santo. E não é muito assim. A santidade é dada lá, não é dada aqui. Isso não é uma crença nossa, porque nós não temos esse viés em matéria de crença. Isso é uma convicção. Isso é uma forma de saber. Tá? Então, qualquer algo que nós dermos a alguém é lá. Aqui, eu até entendo e compartilho com a natureza santa, no sentido emotivo do termo, de uma pessoa. Francisco Cândido Xavier, Madre Teresa de Calcutá. O lado, o aspecto, a trajetória santa, mas não um santo. Tá? Isso é uma confecção de um molde religioso específico. Tá? Então não é daqui para lá que se outorga. É de lá para cá. Como dizia e continua dizendo, creio, né? De outra maneira, mas diz o nosso amado Chico Xavier, o telefone toca de lá para cá. Não é daqui para lá. Tá? E isso encontra uma guarida. A gente vai mais na frente, quando falar de mediunidade, explicitar, e se encontra uma guarida nos fenômenos mediúnicos, ok? É de lá para cá. Nós temos o preparo, o arbítrio e a ciência do preparo, mas não o domínio. É de lá para cá, tá bom? Como saber se estou no caminho certo, que me comprometi a seguir antes de reencarnar? Isso é parecido com a coisa da missão e tal. Isso é uma questão muito filosófica e específica, certo? É difícil ter essa propriedade. Qual o fruto da sua árvore? A gente conhece a árvore pelo fruto. Quais são os seus frutos? Como são os seus frutos? Quando os seus frutos caem na terra, eles germinam? Eles dão outros frutos? Como é isso? Comece aí por aí que a gente começa a abrir os trabalhos, tá certo? Explica a diferença entre espiritismo, umbanda e outros. Ótima pergunta, no sentido de que a gente vai conversar, já comecei a falar aqui, tá? Nos nossos primos irmãos, umbanda e candomblé e outros cultos afro e outras formas afins, doutrinárias, filosóficas também, de concepção e de reafirmação da reencarnação, da pluralidade dos mundos, das existências, da lei de causa e efeito, como os princípios nossos básicos, que a gente vai falar. Então é certo que na próxima live eu vou falar disso daí, porque eu vou falar desses princípios, tá? O Espiritismo pode contribuir com nossas vidas como? Leia as obras, pratique. O nosso lema, nossa bandeira é a caridade, tá? E a gente sempre traz a figura bíblica traduzida biblicamente como fora da caridade não há salvação, tá? Então, em uma compreensão melhor disso, é que, leia-se, nós estamos aqui para fazermos a caridade e nos irmanarmos. E isso significa que nós somos irmãos, tá? E isso significa que nós não temos cor.
A única cor que eu vejo é uma, chamada vermelho, que é quando eu olho para dentro do coração de cada um. E é fundamental que o espírita, conquanto o espiritismo já traz isso, que o espírita pratique isso. Nós não somos adeptos a nenhum tipo de contrariedade natural. E não é natural nós nos diferenciarmos por cor, por sexo, por qualquer tipo de escolha. Não é. Isso não existe. Nós olhamos para vocês, eu olho enquanto João, eu olho enquanto espírita e eu só vejo vermelho. E o vermelho é o vermelho do coração. O sangue que tem nas veias. Todos temos iguais. Índios, amarelos, negros, mulatos, qualquer tipo de hibridismo. Não existe nada puro. Nem aqui, nem lá. O que existe é um coração pulsando, vermelho, bombeando sangue. E em todos é igual. Tá? Então, nesse caminho cardíaco, de coração, nesse caminho, se você semear o bem, ele volta. E isso responde também à questão de como saber se eu estou no caminho certo. Novamente, se esse caminho tiver um coração, e se você olhar para o seu coração, você acessar o coração alheio. Já estão dizendo para eu encerrar. Aqui, o meu telefone, o meu relógio deve estar atrasado. Tem escrito encerrar e nós vamos encerrar para que nós não caiamos. Deixo com vocês a palavra cristã chamada coração. Muito obrigado a todos. Beijo nesse coração. Até a próxima.